Estamos vivendo esse tempo de uma união mais profunda com Deus, de uma transformação intensa do nosso coração, que é a Quaresma, que é um tempo de vigilância e oração. E como nós podemos manter nossa alma alerta e perseverante buscando a Deus? Eu quero já começar trazendo para você a leitura do Diário de Santa Faustina no número 145, na página 140 do seu diário de bolso, lá embaixo, que vai dizer assim: a alma deve estar sempre alerta, vigilância, mais uma vez vigilância. A alma que reflete recebe muita luz. A alma distraída expõe-se à queda e não deve admirar-se quando cai. Ó Espírito Divino, guia da alma, sábio é aquele a quem exercitais. Mas para que o Espírito Divino possa agir na alma, é preciso silêncio e recolhimento. Aqui nós temos uma profundidade grande e um sentido muito profundo para que vivamos bem a Quaresma. A primeira coisa é esse estado de vigilância. Como que a gente entra no estado de vigilância? Entramos principalmente a partir da oração e de guardar os mandamentos de Deus, guardar os seus ensinamentos, viver uma vida com mais virtudes. Então a alma que reflete, ou seja, que vive em reflexão, recebe muita luz. Essa luz que vem de Deus, né? Nós vamos ouvir que Deus é o Pai das luzes. A alma distraída expõe-se à queda, ou seja, fica propensa a pecar mais, fica propensa a desobedecer a Deus com facilidade, fica mais propensa a se esquecer das promessas dele. E não deve admirar-se quando cai, porque daí ficou livre, né? E as quedas virão. E aí tem essa oração bonita: ó Divino Espírito, guia da alma, sábio é aquele a quem exercitais. Aquela pessoa que pede o Espírito Santo, aquela pessoa que clama a presença de Deus, é uma pessoa sábia. Mas para que o Espírito de Deus possa agir na alma, é preciso silêncio, é preciso recolhimento. Uma alma que não faz silêncio, que vive somente na agitação, que não tem o recolhimento, que não fica sozinha, que não tem essa solitude, como que ela vai perceber a ação de Deus em sua vida se não silencia? Eu preciso silenciar a alma para que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus possa gritar, né? Possa falar conosco, possa nos orientar. Como percebemos, Santa Faustina nos ensina que a alma deve estar sempre alerta, pois a distração nos expõe à queda. A vigilância espiritual mantém a luz de Deus na nossa vida. E aqui eu quero trazer a passagem de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41. Olha só que linda essa passagem que Jesus quer trazer para você no dia de hoje. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é isso, gente, que nós precisamos perceber, né? A nossa carne, né, é muito fraca. Isso que Jesus está dizendo no seu evangelho, que muitas vezes nos distraímos fácil dos nossos objetivos, do nosso objetivo que é a vida de santidade, do nosso objetivo de fazer o bem ao próximo, de perdoar, de amar as pessoas. Quando a gente vê, a gente já está irritado, a gente já está dando patada nos outros, a gente já está pecando. Olha só, né? Como é fácil sair da vontade de Deus e como é difícil se exercitar nas virtudes. E aí a gente vê que o Espírito, né? O Espírito está pronto, porque o Espírito está unido a Deus. E para nós nos tornarmos homens espirituais, nós precisamos buscar a espiritualidade, buscar a oração, buscar a palavra de Deus, os sacramentos. Então, deixe as obras da carne de lado e vamos viver as obras espirituais. E eu quero convidar você agora a se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para acompanhar essa série de reflexões da Quaresma. E eu quero trazer agora alguns exemplos de distrações que podem enfraquecer a nossa vida espiritual e nos afastar da vigilância e da oração. Existem algumas distrações que se tornaram um hábito no nosso dia a dia e às vezes elas são distrações até mesmo extremas, como por exemplo, o celular
e as redes sociais. Como nós estamos hoje habituados, né? Aí passando um vídeo, outro vídeo, uma imagem, depois mais uma imagem. O uso excessivo das redes sociais, principalmente do celular, pode consumir muito tempo, um tempo que é precioso, que nós poderíamos estar dedicando à oração e à reflexão. Quantas pessoas deixaram de rezar em família, deixaram de fazer alguma atividade física juntos, porque estão no celular, porque estão deitados no sofá, pois a dopamina que vai sendo liberada no nosso corpo vai trazendo um prazer, vai trazendo um desejo da gente ficar retroalimentando aqueles videozinhos engraçados, aqueles memes, e isso vai fazendo com que a gente deixe de fazer outras atividades que são importantes para a nossa vida, para a manutenção do nosso corpo e principalmente para a manutenção do nosso espírito, que está pronto para servir a Deus. Outro ponto é o excesso de compromissos, que pode fazer com que nos esqueçamos de buscar a Deus no nosso dia a dia. Aqui a gente tem outro extremo, né? Primeiro a gente tinha um extremo da pessoa que fica só no sofá na rede social. E agora a gente tem um outro extremo da pessoa que se atarefa demais, coloca coisa demais na sua vida. E então, é preciso que nós encontremos o equilíbrio, né? Entre o trabalho, entre o estudo, entre o uso das redes sociais. Outro ponto também é o entretenimento exagerado. Pessoa que fica lá horas e horas assistindo séries, filmes, jogando, ouvindo música, e aí a pessoa se distrai e acaba consumindo em desequilíbrio tudo isso. Não é que você não possa assistir a série, o filme ou jogar, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio, não deixar de rezar por conta do tempo que está sendo gastado com esse entretenimento, não deixar de se alimentar direito, de fazer atividades físicas e principalmente de programar um horário para a oração. Sabe aquela fofoquinha que a gente gosta de fazer da vida dos outros? Falar da vida do outro, de um aspecto que a gente quer evidenciar? Passar muito tempo em conversas fúteis, em conversas vazias. Isso tudo vai fazendo com que a nossa alma vá se afastando também de Deus. Outro ponto são as preocupações materiais. Estar sempre preocupado com dinheiro, com a fama, com o poder, com aquilo que traz esse status, né? Isso também pode ser muito prejudicial para a nossa alma. Outro ponto são as distrações internas. Quando o nosso coração e a nossa mente se afastam da vontade de Deus. E olha só como isso acontece. Primeiro ponto é com os pensamentos ansiosos. Quando a gente começa a se preocupar excessivamente com o futuro e a gente deixa de confiar em Deus, deixa de confiar na sua vontade, deixa de confiar na sua providência. Outro ponto é quando nós nos tornamos autossuficientes. E a gente começa a achar que a gente não precisa rezar porque a gente está bem espiritualmente. E aí a gente vai caindo naquilo que Santa Faustina está falando. A gente perde a vigilância. A gente perde a atenção naquilo que é essencial. Outro ponto é o cansaço e a preguiça espiritual. Olha só, existe a preguiça do corpo para fazer as coisas e existe a preguiça do espírito. Que quer dizer o quê? Eu rezo daqui a pouco. Daqui a pouco, depois de terminar a série, eu rezo. Daqui a pouco, depois que eu lavar a louça, eu rezo. Depois que eu for ali na vizinha tomar um café, eu rezo. E aí a gente acaba que não reza nunca. E aí quantas pessoas a gente conhece que deixam de rezar o terço, que deixam de meditar a palavra de Deus porque não tem tempo. Outro ponto de reflexão é a dúvida e o desânimo. Sentir que Deus não está ouvindo e por isso abandona a oração. Aí vem a aridez espiritual, vem a dificuldade de falar com Deus, de trazer aqui aquilo que está se passando no seu dia a dia. E ainda pensa assim, não, Deus não me ouve, Deus me abandonou. Isso é uma preguiça espiritual, né? Isso é um desânimo espiritual. Outro ponto são os pecados habituais, pequenas concessões ao pecado que vão nos esfriando espiritualmente. Mas uma fofoquinha sobre esse assunto aqui não vai fazer mal. Faz um mal tremendo, né? É cáustico, porque daí aquela fofoquinha não para, né? Vai mais um dia, mais um dia, mais um dia, e no acumular dos dias, aquilo destrói a vida do nosso próximo. E você, já identificou alguma dessas distrações em sua vida? Comente aqui para que nós possamos partilhar e crescer juntos na fé. E agora vamos passar as dicas práticas para vencer essas distrações.
talvez uma das dicas mais importantes é definir horários específicos para oração e para uma leitura espiritual. Sabe, colocar um horário mesmo. Eu vou rezar das 9 às 10 da noite todos os dias. Fazer a minha oração pessoal, a minha intimidade com Deus. E por isso que é importante na sua casa ter um espaço preparado para oração, ter a palavra de Deus em destaque. Nós que somos católicos, né? Ter o nosso altar com as imagens dos santos, para que aquele espaço seja um espaço consagrado a Deus na nossa casa. E que nós possamos fazer a leitura espiritual. O que quer dizer isso? Fazer a leitura principalmente da palavra de Deus ou da vida de um dos santos. Por isso, reserve um momento do seu dia para silenciar e colocar-se em oração. E você pode fazer um exame de consciência também. O que quer dizer isso? Parar um momento para perceber quais são os seus pecados, quais são as suas dificuldades de viver a fé. E esse exame de consciência é importante, porque muitas vezes existiram coisas muito boas que nós fizemos durante o dia, existem virtudes no nosso dia, existem ações de Deus na nossa vida, ações que nós mesmos fizemos para nos aproximar de Deus. Por isso é importante o exame de consciência. Na nossa oração é importante pedirmos um coração em sintonia com Deus, para viver todo dia atento para fazer o que precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito, com o coração em Deus em cada ação. E eu diria mais, também com o coração no próximo, com o coração naquilo que é a alegria de Deus. Nós amemos-nos uns aos outros como Ele nos amou. Outro ponto que é importante é estabelecer limites no uso da tecnologia. Nós falamos anteriormente de quantas pessoas estão usando demasiadamente o celular. Então é importante colocar um certo limite, colocar um certo freio nisso para que você tenha tempo para rezar, que você tenha tempo para buscar a Deus. Outro ponto, buscar os amigos que incentivem a sua vida de fé. Então criar um círculo bom de pessoas que estão à sua volta, que rezem, que traga você para leituras espirituais, que traga você para o bom caminho, que corte a fofoca do dia a dia e que vocês possam conversar coisas boas, conversar sobre a leitura de bons livros, que vocês possam rezar o terço juntos, pois quando a gente reza unido, é uma poderosa arma que pode nos unir a Deus e nós assim possamos vencer as batalhas espirituais. Esse conteúdo está ajudando você? Se esse conteúdo está te ajudando, curta o vídeo, compartilhe, chame mais pessoas para ouvir essa mensagem de misericórdia. No número 2744 do Catecismo da nossa Igreja Católica, nós vamos ouvir assim: orar é uma necessidade vital. A demonstração do contrário não é menos convincente. Se não nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, recairemos na escravidão do pecado. Ora, como pode o Espírito Santo ser a nossa vida se o nosso coração estiver longe dele? Nada iguala o valor da oração. Ela torna possível o impossível, fácil o difícil. É impossível que o homem que ora caia no pecado. Quem reza salva-se de certeza. Quem não reza condena-se de certeza. Então o Catecismo da Igreja Católica trouxe essa dimensão para nós. Como é importante a oração, essa oração que vai criar intimidade com Deus. Não busque palavras difíceis para falar com Deus, não busque o melhor momento, o melhor lugar. Crie um espaço na sua casa, use as palavras simples do seu dia a dia. O que é importante é orar. E eu quero trazer para você mais uma passagem do Diário de Santa Faustina, que está no número 146, que vai dizer assim: é pela oração que a alma se arma para toda espécie de combate. Em qualquer estado que se encontre a alma, deve rezar. Tem que rezar a alma pura e bela, porque de outra forma perderia sua beleza. Deve rezar a alma que está buscando essa pureza, porque de outra forma não a atingiria. Deve rezar a alma recém-convertida, porque de outra forma cairia novamente. Deve rezar a alma pecadora, atolada em pecados, para que possa levantar-se. E não existe uma só alma que não tenha a obrigação de rezar, porque toda a graça provém
da oração. Santa Faustina resumiu tudo que nós falamos aqui. Se você quer a graça de Deus na sua vida, não existe outro caminho senão pela oração. Se você quer uma vida de santidade, se você quer buscar mais profundamente a Deus, se exercitar nas virtudes, uma vida de mais paz, de mais alegria, exercite-se na oração. E nesse sentido, eu quero trazer a palavra de Deus para nós rezarmos juntos. Está em João, no capítulo 15, no versículo 4, que vai dizer assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar frutos, se não permanecerdes em mim. E aqui nós queremos pedir, Senhor, neste momento, essa graça sobre nós. A graça de que nós possamos permanecer em vós. A graça, Senhor Jesus, de estarmos ligados a Ti, como o ramo está ligado na videira, e assim ele pode produzir frutos. Sim, Senhor, dá-nos essa graça de permanecermos na oração, para que nós possamos frutificar as graças na nossa vida, as bênçãos na nossa vida, a Sua palavra, que nós possamos ser luz para o mundo, que nós possamos ser sinais de misericórdia, sinais de amor, sinais de esperança, sinais de salvação. Dá-nos a graça nesse dia, Senhor, de deixarmos um pouco as redes sociais, deixarmos de lado um pouco o celular, deixarmos de lado um pouco o entretenimento exagerado, para que possamos criar intimidade com a Sua palavra, para que possamos criar, Senhor Jesus, intimidade com a leitura espiritual, com a vida de oração. Que possamos encontrar tempo, Senhor Jesus, para a oração e meditação do Santo Rosário. Sim, Senhor, dessa forma podemos nos ligar novamente ao ramo e nós possamos frutificar, Senhor Jesus. Dá-nos a graça de amarmos o próximo como a nós mesmos, de dedicar tempo para o anúncio do Evangelho. Isso nós pedimos pela força do Espírito Santo. Derrama sobre nós, Senhor, os dons do Teu Espírito, a Tua graça santificante sobre nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E eu quero convidar você a adquirir o seu diário de Santa Faustina. Eu tenho dito isso toda semana, porque logo, após a Quaresma, vamos viver a festa da misericórdia. Esse tempo de graça, esse tempo de misericórdia para nós. E por que não ler o Diário de Santa Faustina para que a misericórdia de Deus se manifeste na sua vida e você possa entregar isso também na vida dos seus amigos, dos seus familiares? Então adquira o seu em editora-divinamisericordia.com. E você também pode ajudar a manter esses vídeos no ar, o nosso projeto de evangelização do Apostolado da Divina Misericórdia. Basta você fazer o Pix pela chave que está aparecendo, apostolado@divinamisericordia.com.br, ou utilizar o QR Code que já apareceu durante os vídeos e está aparecendo agora também. Encerramos esse vídeo dizendo: Jesus, eu confio em vós.